Você já percebeu como os profetas são ousados? Na verdade, tanto o profeta verdadeiro como o profeta falso. O profeta verdadeiro fala com a autoridade de Deus, e o profeta falso fala como se tivesse a autoridade de Deus. Mas a ousadia do profeta falso é muito grande. Então o título da nossa mensagem de hoje é A Ousadia do Falso Profeta. E está em Jeremias 28, 10 a 17. E o texto diz assim: Então o profeta Ananias, que é um profeta falso, só ler o texto todo, né? Tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor. Olha, fala com autoridade, né? Assim diz o Senhor: Deste modo, dentro de 2 anos quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta verdadeiro, foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Vá e fale com Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor. Você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Quando lemos a Bíblia de capa a capa, da maneira como ela deve ser lida, né? De capa a capa, precisamos saber qual é o conteúdo total da Bíblia. Nós percebemos que falsos profetas sempre existiram aí acompanhando a história também do povo de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento testemunham a esse respeito. Eles, os falsos profetas, atuam sem o menor temor e convencem muitas pessoas, em especial pela forma ousada pela qual anunciam a mensagem que falsamente atribuem a Deus, sem nunca terem estado verdadeiramente na presença de Deus. Na nossa leitura de hoje encontramos aqui o profeta Jeremias e o falso profeta Ananias em debate. A Bíblia não os chama de profeta e falso profeta. O Antigo Testamento, na verdade, não utiliza o termo falso profeta. São profetas. Só que o profeta verdadeiro fala aquilo que Deus colocou em seus lábios. E o profeta falso fala em nome de Deus aquilo que Deus não havia falado. Bom, Deus havia transformado Jeremias em um homem-mensagem e lhe dado a ordem de utilizar sobre o seu pescoço uma canga, simbolizando aqui que a liderança da nação e o povo deveria trazer, né, no caso, deveria fazer, no caso que se submeter à Babilônia, colocar o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia. Então, se colocar debaixo da autoridade da Babilônia, que era um instrumento de Deus para castigar o povo desobediente. Jeremias deve ter andado pela cidade por muito tempo carregando a canga no seu pescoço e com isso anunciando a mensagem divina. Jeremias era um homem-mensagem. Até que o falso profeta Ananias, ousada e dramaticamente, retira a canga do pescoço de Jeremias, quebra diante de todos e falsamente anuncia que o Senhor quebraria o jugo do rei da Babilônia dentro de 2 anos. 2 anos. Dentro que Jeremias se retira ali humilhado. Tá? Está em Jeremias 28, 10 a 11. Mas o relato não termina assim. Deus manda que Jeremias volte e anuncie que o que ele fará para esta nação, um jugo de ferro, impossível de ser quebrado.
E como sinal de que aquilo era verdade, ele também anuncia a morte do falso profeta para aquele mesmo ano, o que ocorreu mais ou menos uns 2 meses depois da profecia de Jeremias, como está lá em Jeremias 28, 16 a 17. Fica o alerta: falsos profetas sempre existiram e continuarão a existir no meio do povo de Deus. Normalmente eles são até mais ousados do que os verdadeiros, o que os ajuda a enganar o povo. E são assim porque não têm nenhum temor em falar em nome de Deus aquilo que ele nunca mandou falar. Ao contrário do profeta verdadeiro, que procura dizer apenas a palavra de Deus. Falsos profetas enganam a muitos, mas na hora certa ficará claro quem é quem. 2 meses depois, chegou o pagamento, pela sua falsa profecia, ali o Ananias, que perdeu a própria vida. Não se deixe iludir pela ousadia do falso profeta. Confira seu discurso com a palavra de Deus.